Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais essa manhã para louvar e engrandecer o nome de Deus, do Senhor Jesus. E eu quero aproveitar para fazer uma leitura com os irmãos e, nesse momento, também de forma tranquila, poder estar expondo a palavra de Deus para que os irmãos sejam, assim como eu, edificados com esta palavra. Amém? A palavra, ela será um pouco longa, mas pretendemos fazer toda a leitura. Amém? Espero a compreensão dos irmãos e que cada um seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Estaremos virando a câmera para que possamos fazer a leitura juntos. Amém? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Que começa assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou a palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Palavra a quem? Versículo 4. A Tito, meu próprio filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses presbíteros em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de tumulto ou insubordinação, porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, nem dado à ira, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de lucro imundo, mas amante da hospitalidade, amante do que é sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de advertir como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, enganadores vãos, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que destroem casas inteiras, ensinando coisas que não convêm por causa da ganância do lucro. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os contaminados e infiéis, nada é puro. Antes, até sua mente e consciência estão contaminados. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes,
e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala estas coisas que convém à sã doutrina. Os idosos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé e na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas, para que ensinem as mulheres mais novas a serem sóbrias e amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadoras da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma os jovens a que tenham mente sóbria. Em todas as coisas te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, não pode ser condenada, para que os que são de oposição possam ser envergonhados, não tendo nenhum mal a dizer de vós. Exorta os servos que sejam obedientes a seus próprios senhores e em todas as coisas lhe agradem, não respondendo novamente, não defraudando, antes mostrando toda boa fidelidade, para que seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Porque a graça de Deus, que trouxe salvação, manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Exorta ou admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém fale mal, nem sejam contenciosos, mas bondosos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta palavra é fiel, e estas coisas quero que deveras afirmes constantemente, para que os que creem em Deus procurem manter as boas obras.
Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias e contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãs. E aqui eu faço um adendo, não só acerca da lei bíblica, mas também acerca da lei política, que gera muitos problemas e desentendimento entre os irmãos. Ao homem que é herege, ou seja, que fala muitas heresias, depois da primeira e segunda advertência, rejeita, sabendo que aquele que é assim está pervertido e peca, estando condenado em si mesmo. E aqui não diz que você não deve orar mais por essa pessoa, e sim que você não precisa entrar em muitos assuntos com essa pessoa. Rejeita falatório inútil, como diz no versículo 9. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, sê diligente ao vir ter comigo em Nicópolis, porque determinei invernar ali. Traz diligentemente Zenas, o advogado, e Apolo em sua viagem, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a manter as boas obras para uso necessário, para que não sejam infrutíferos. Todos os que estão comigo saúdam-te. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, falamos dessa palavra bem rápida e bem simples na versão King James, e o Espírito Santo estava me incomodando para conversar um pouco a respeito da doutrina da fé. Isso tem sido observado em nosso ministério, que falamos do amor, falamos de algumas bases da fé cristã, e agora estamos especificamente falando sobre fé. E eu vejo nesse texto orientações que Deus usou o apóstolo Paulo para falar a Tito, e vemos também responsabilidades que são colocadas nas mãos de Tito para executar, não só levar a palavra, não só levantar homens para que pudessem dar continuidade e cuidar da igreja, haja visto que nesse momento Tito ele é colocado para ir de cidade em cidade lá em Creta e levantar pessoas como presbíteros, como bispos, para cuidar das igrejas e continuar a pregação, assim como os apóstolos faziam. Então, a gente vê conselhos nessa palavra, nesses pequenos 3 capítulos, que precisamos pegar para a nossa vida. Às vezes, esquecemos que o exemplo ele tem que vir de nós. Às vezes nós esquecemos que, se nós observarmos essas palavras e procurarmos andar segundo o que está escrito nessa pequena carta, nós vamos evitar muitos problemas. Nós vamos conquistar muitas pessoas. Vemos pessoas tão preocupadas com sua aparência física. Vemos pessoas tão preocupadas, não que não seja importante, é importante sim, mas parece que tem tomado lugar da vida cristã. Parece que a vida cristã tem sido transformada de uma vida de
Santidade é que eu não estou falando de roupa, mas eu estou falando de vida, vida santa, vida separada para Deus, vida em que nós saímos de tudo aquilo que vivíamos antes no pecado, cobertos, inundados por pecados, pecados constantes, pecados de estimação, e procuramos viver uma vida em que o Espírito Santo tem a liberdade de nos transformar. E assim, mudamos. A gente vê a própria palavra, quando Paulo ele diz que quando era menino, ele falava como menino, discorria como menino. Mas agora que ele veio a ser um homem adulto, ele abandonou as coisas de menino. E assim também é na nossa caminhada com Deus. Nós temos, sim, o nosso jeito, a nossa forma de ser, e Deus usa isso. Mas o nosso caráter precisa ser transformado a cada dia. As nossas atitudes precisam ser transformadas a cada dia. O nosso falar, o nosso pensar. E a Bíblia também fala sobre isso. Em o que pensar? Pensar nas coisas do alto. É claro que cada um de nós tem o seu trabalho, tem os seus estudos, tem a sua vida secular, tem a sua vida em comunidade, tem os seus vizinhos, os seus amigos, colegas, conhecidos. E precisamos ser, como a palavra diz, como Paulo aconselha a Tito, precisamos que as pessoas olhem para nós e não tenham o que falar de nós. Sabemos que seremos atacados, sim, mas pelo Evangelho, e não porque nós cometemos aquilo que é fora da palavra. As pessoas hoje estão preocupadas se podem assobiar dentro da igreja, do templo, se podem ter uma prancha de surf no púlpito. As pessoas estão preocupadas se podem apagar ou acender luzes dentro das igrejas, se a igreja pode ser de cor branca, preta, rosa, bege, enquanto o Evangelho é muito mais simples que isso. O Evangelho, ele vem trazer para nós uma medida de vida com Deus, em que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Amamos o nosso irmão como a nós mesmos. E quando fazemos essa junção que Jesus deixou para nós, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão como a nós mesmos, nós cumprimos todos os mandamentos, colocando Deus em primeiro lugar em tudo, dando o valor que é devido a Ele, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de devoção a Deus, mesmo com o seu trabalho, mesmo com os seus estudos, mesmo com a sua família, nada disso impede de você ter momento com Deus, de você colocar Deus em primeiro lugar, de você virar, como muitos dizem, e chamar Jesus para o rolê, e esse rolê é 24 horas por dia. Eu discordo um pouco das pessoas que chamam o Senhor Jesus de você, mas isso é particular meu. Eu sei a origem do você, vossa mercê, e eu sei o respeito que significava no passado, mas eu prefiro chamar de Senhor porque é o que Ele é. Ele, antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso advogado. Ele está conosco todos os dias e nós fomos adotados, sim, e eleitos para ser amigos de Deus. Mas ainda assim Ele é Senhor. Então eu preciso tributar louvor
e respeito a esse Senhor. Mas a forma como você o chama é indiferente. Eu ajo dessa forma, eu prefiro não chamar a Deus de você, ao Senhor Jesus de você, mas isso sou eu. Você chama da forma que você quiser, que você prestar o seu respeito. Mas não adianta chamar também Jesus de Senhor, ou a Deus de Senhor, e não observar a sua palavra, e ficar entrando em debates inúteis, vãs, profanando a palavra de Deus. E às vezes até por time de futebol, partido político. Sabe, irmãos? Então, a vida com Deus ela é muito simples e ao mesmo tempo difícil. Difícil se nós olharmos para um contexto inteiro. Porque a cada dia o Senhor ele vem sobre as nossas vidas e ele nos ensina algo. E a libertação ela é diária, a regeneração é diária. O transformar de Deus na nossa vida é diário. Não adianta a gente achar porque levantou a mão e foi lá na frente e recebeu Jesus. Sim, eu não acredito em aceitar Jesus. É receber Jesus na sua vida. Porque quem somos nós para aceitar o Senhor Jesus? Somos maiores do que Ele para aceitar a dádiva dEle? Não. É a misericórdia dEle que nos alcança. E a cada dia, esse poder, esse mover, ele vem sobre a sua vida e sobre a minha vida. E mediante a isso, podemos ter vida com Deus. E é nas pequenas coisas. Pequenas. Não precisa ser algo grandioso, não. Os frutos, eles começam a partir de uma pequena semente. Primeiro é gerada a semente para depois ter o fruto. Já parou para pensar nisso? Então, quais são as sementes que estão sendo geradas em nós para que se transformem em frutos? Mas você pode estar se questionando, essa palavra é para um pastor, é para alguém do ministério, alguém que vai ser presbítero, alguém que vai ser bispo, alguém que é pastor, alguém que, como tem nos dias de hoje, né, os apóstolos. Não, irmão. Se a gente pegar para ver tudo que é falado ali e olharmos também como Paulo fala aos romanos, para quem vive assim não há condenação. Você vive a sua vida com Deus, respeitando as potestades, os principados e os magistrados, ou seja, você respeita quem está acima de você, você respeita seu patrão, você respeita a lei dos homens e em fazendo isso, você glorifica o nome de Deus e alcança pessoas, porque nós somos observados por uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam, nos observam e falam sobre nós. Muitos vão levantar maus testemunhos, falsos testemunhos, vão. Mas tem uma parte que fala do que é verdadeiro. E aquilo que é verdadeiro, que está em desacordo com a palavra de Deus, precisa ser mudado. E não sou eu que vou falar isso, ou o seu pastor, ou o seu presbítero, quem quer que seja. Quem vai falar isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai trazer sobre você e sobre mim a devida medida do que precisamos trabalhar para a mudança, para que o nome de Deus seja glorificado na minha e na tua vida. E você está vendo que não adianta
gritar, não adianta espernear, não adianta pular, não adianta ficar falando em mistério 200 vezes. Não adianta. Eu poderia estar aqui falando em mistério. O que ia aproveitar para a tua vida? Ia me edificar, mas não ia aproveitar para a tua vida, a não ser que Deus me desse a interpretação. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, ele vem falar que gostaria muito que vocês entendessem, que o povo de Corinto entendesse, que ele fala muito em mistério. E ele gostaria que falassem mais em mistério também. Mas quando ele está entre os irmãos, ele prefere falar um dialeto ao qual ele seja entendido pelos irmãos, para que haja edificação da igreja. Então, é proibido falar em mistério na igreja? Não. Mas se não tem interpretação, a gente tenta se conter. Por mais que às vezes seja muito forte a unção que Deus está derramando no lugar, que saia uma rajada de poder ali e a gente fale alto em mistério, só que isso não edifica a igreja. Isso edifica nós mesmos. E é muito bom ser edificado por Deus. E quando estamos num ajuntamento onde há muitos cristãos, é comum nós falarmos alto. Mas quando estamos no meio de pessoas que ainda não conhecem a Deus, é preferível evitar de falar em mistério, falar em línguas estranhas, e trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem que às vezes até venha nos confrontar, que é o que a palavra faz todos os dias. A palavra de Deus, ela vem não para afagar o nosso ego e dizer, não, hoje você está bonitinho, você foi fiel, oh meu Deus, não. Se você foi fiel ontem e esteve de pé, a palavra te confrontará naquilo que você ainda está fraco e débil, naquilo que você ainda precisa ser amadurecido na fé. E o Espírito Santo vem e te mostra de forma clara, de forma evidente, aquilo que precisa ser trabalhado e transformado na sua vida, porque tem coisas que você pode fazer. E sabemos que tem coisas que só Deus pode mudar na nossa vida. Mas precisamos estar dispostos e preparados para que Deus venha e mude. Então, meus irmãos, com essa palavra da carta de Paulo a Tito, eu quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que este dia seja marcado pela presença de Deus e que você esteja disposto a que Deus venha transformar você por dentro e por fora. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te entregar a cada um dos meus irmãos, meu Pai. E te pedir, Senhor, seja ele de qualquer religião, seja ele de qualquer credo, seja ele, Senhor, ou ela, meu Pai, independente de qual opção afetiva tenha, de qual idade tenha, Senhor, oh meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa possa se sentir amada, possa se sentir acolhida, possa se sentir, meu Pai, compreendida e aceita, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, que quem muda o ser humano é o Senhor. É o Teu Espírito Santo que vem sobre a nossa vida e nos ensina, Pai, como agir, o que falar, como falar, Pai. Então, toma cada vida em Tuas mãos e abençoa, Senhor,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Meu irmão, que Deus possa te abençoar e que a palavra do Senhor possa estar no seu coração e que Deus ele possa transbordar, não somente hoje, mas para todo sempre na tua vida, em nome de Jesus. Amém.